Bom, gente, vamos começar hoje a unidade 6, Past Continuous. I was doing, o que eu estava fazendo, tá bom? Study this example situation. Ali a gente vê duas pessoas jogando tênis, né? Yesterday, Karen and G played tennis. They started at 10 o'clock and finished at 11:30. So, at 10:30, they were playing tennis. Ontem, Karen e Jean jogaram tênis. Eles começaram às 10 horas e finalizaram às 11h30, tá bom? Então, às 10h30, they were playing tênis. Então, quando foi 10h30, eles começaram a jogar tênis. They were in the middle of playing. Eles estavam na metade do jogo, tá bom? They had not finished playing. Eles não finalizaram o jogo. Was, were, ing, in the past continuous. Aqui ele tá falando o quê? Quando a gente vai falar de uma coisa que aconteceu no passado, né? Eles estavam jogando, a gente vai usar o past continuous, tá bom? Que a gente vai acrescentar o ing, tá? ing, que é o we, o n e o g, tá bom? Para o I, o he, o se, o I, o he, o she e o it, nós vamos usar o was, tá bom? Quando a gente for falar praticamente nas pessoas aqui que estão no singular, tá? Então, a gente vai usar was playing, was doing, was working. Para o we e o they, que a gente pode usar tanto you no singular quanto no plural, né? O we é nós, e o você, vocês, e they, eles ou elas. Nós vamos usar o were, tá? We were doing, we were playing, we were working, tá bom? Aqui, ó, no B, né, a gente falou do A, agora a gente vai falar dessa parte. O B, B. I was doing something. Quando eu vou falar que eu tava fazendo alguma coisa, I was in the middle of doing something at a certain time. The action or situation had already started before this time, but had not finished, tá bom? Ó, quando eu vou falar de alguma coisa que estava acontecendo no meio de um certo tempo, a ação ou situação já começou antes do tempo, mas não foi finalizada. Por exemplo, I started doing no past, né? Eu comecei fazendo. I was doing, eu estava fazendo. I finished doing no past. Eu finalizei o que eu estava fazendo, tá bom? Então, aqui, ó. This time, last year, I was living in Brazil. No último ano, eu estava vivendo no Brasil. What were you doing at 10 o'clock last night? O que você estava fazendo às 10 horas da noite, ontem à noite? I waved to Ellen, but she wasn't looking, tá bom? Compare the past continuous. I was doing and past simple, I did. Past continuous in the middle of an action, tá bom? Eu falo do past continuous, tá? Quando eu estou no meio de uma ação. I was walking home when I met Dan. Eu estava caminhando quando eu encontrei o Dan. Normalmente sempre tem um eu aqui, o while, tá? Também. Ó, in the middle of while walking home. No meio do caminho ali, onde eu estava caminhando, eu encontrei uma pessoa, tá bom? Kate was watching TV when we arrived. A Kate estava assistindo TV quando eu cheguei. Past simple, tá? Qual a diferença entre ele e o continuous? É uma ação completa, tá bom? Uma ação completa. I walked home after party last night. Eu andei pra casa depois da festa ontem. Last night é ontem, tá bom, gente? All the way completely, tá? Isso aqui foi... Eu já finalizei. Isso aconteceu e eu finalizei. Kate watched TV a lot when she was ill last year. A Kate assistiu TV muito quando ela estava doente ontem à noite, tá bom? We often, aqui no D, tá? We often use the past simple and the past continuous together to say that something happening in the middle of something else, tá? A gente pode usar
o passado simples e o past continuous juntos para dizer que alguma coisa aconteceu no meio da ação que já foi finalizada, tá bom? Ó, Matt phoned while we were having dinner. O Matt telefonou enquanto, tá? While, enquanto. We were having dinner, enquanto nós estávamos jantando. I saw you in the park yesterday. Eu te vi no parque ontem. We were sitting on the grass and reading a book. A gente estava na grama, né? Sentado na grama. E então também lendo um livro, tá? I hurt my back while I was working in the garden. Eu machuquei as minhas costas, né? Back, as costas, quando eu estava trabalhando no jardim. But we use past simple to say that one thing happened after another, tá? I was walking along the road when I saw them. So I stopped and we had a chat. Eu estava caminhando ao longo da estrada quando eu vi o Dan. Então eu parei e nós tivemos ali uma conversa, né? Chat é uma forma informal de falar que você estava ali e ficou conversando. Compare. When Karen arrived, we were having dinner. Quando Karen chegou, nós estávamos jantando. We had already started before she arrived. Aqui, ó. Nós já tínhamos começado quando ela chegou. Então, quer dizer, foi no meio, tá? Então, pra mim falar uma ação ali no meio que estava acontecendo, eu vou usar o past continuous. When Karen arrived, we had dinner. Aqui, ó. Quando Karen chegou, nós já tínhamos jantado, tá? Então, não foi no meio. Ela chegou já, a gente já tinha jantado, foi no final. E aqui, some verbs, for example, no and want are not normally used in the past continuous, tá? Tem alguns verbos que a gente não usa no presente contínuo, tá bom? We were good friends. Nós fomos bons amigos. We knew each other well, tá? É assim, eu não... We knew, tá bom? Não posso usar we were knowing, tá? Não pode. Tem alguns verbos que você não pode colocar no presente contínuos. Aí daqui a pouco eu vou passar isso pra vocês, tá? I was enjoying the party, but Chris wanted to go home. Eu estava curtindo a festa quando Chris quis ir para casa, tá? Eu usei eu aqui, ó. Não posso usar wanting, tá? Não existe. Not was wanting. É simplesmente wanted, ok? Bom, gente, eu quero que vocês baixem aí o PDF, tá bom? Tá em branco para vocês responderem. E agora a gente vai aqui corrigir o exercício, tá? Exercises 6.1. What are you doing at these times? Write sentences as in the examples. The past continuous is not always necessary. See the second example. Tá? O que você estava fazendo nesse tempo? Escreva a sentença com os exemplos. O passado contínuo, né? Não é necessário. Você pode usar o segundo exemplo, tá bom? Aqui. At 8 o'clock yesterday evening. O que você estava fazendo 8 horas da noite ontem, tá? I was have dinner. Eu estava jantando. Ou se não, I had dinner, tá? Eu jantei. At 5 o'clock last month. I was on a bus on my way home. Eu estava no ônibus no caminho da minha casa. At 10:15 yesterday morning, né? O que você está fazendo ontem, 10 da manhã? I was working, eu coloquei, né? Ou se não, I was driving, eu estava dirigindo também, tá bom? At 4:30 this morning, você está fazendo 4:30 da manhã, tá bom? I was sleeping, eu estava dormindo. At 7:45 yesterday evening, você estava fazendo 7:45 da noite. I was getting ready to go out. Eu estava me arrumando para sair. Half an hour ago, há meia hora atrás, o que você estava fazendo? I was cooking, I was working, I was studying, tá? E para de cada um de vocês, tá bom? Aí aqui a gente vai fazer agora
6.2. Use your own ideas to complete the sentences. Use the past continuous. 1. Matt phoned while we were having dinner. O Matt ligou enquanto nós estávamos jantando. The doorbell rang while I was having a shower. A interfone tocou enquanto eu estava tomando banho. Você vai usar suas próprias ideias aí para completar, tá, gente? Eu usei as minhas e eu quero que vocês tenham criatividade e mudem, tá bom? O que vocês estavam fazendo. 3. The car began to make a strange noise when we were driving home. O carro começou a fazer um barulho estranho quando eu estava dirigindo para casa. Jessica fell asleep while she was reading the paper. A Jessica estava se sentindo sonolenta quando ela estava lendo o jornal. The television was on, but nobody was watching. A televisão estava ligada, mas ninguém estava assistindo. Aqui a gente vai ver agora 6.3. Put the verb into their correct form, past continuous ou past simple. Aqui no 1, né? I saw, que é o passado do verbo see, Sue in town. Eu vi a Sue lá no centro, na cidade. Yesterday, ontem. But she didn't see me. Mas ela não me viu. She was looking the other way. Ela estava olhando para o outro lado. 2. I met Tom and Jenny at the airport a few weeks ago. Eu encontrei o Tom e a Jenny no aeroporto poucas semanas atrás. They were going to Paris. I was going to Rome. We had a chat while we were waiting for our flight. Enquanto eles estavam lá esperando no aeroporto, né? Eu estava indo para Paris e eu estava indo para Roma. E nós tivemos uma conversa enquanto nós estávamos esperando os voos. 3. I was cycling home yesterday when a man stopped out into the road in front of me. I was going quite fast, but luckily I managed to stop in time and didn't hit him. Eu estava andando de bicicleta ontem quando um homem parou na estrada, na minha frente. Aí eu estava bastante rápida, mas com sorte eu consegui desviar, né, a tempo e não bati com ele, tá bom? 6.4. Put the verb into their correct form. Past continuous ou past simple, tá bom? Agora a gente vai fazer esse daqui. E eu quero que vocês mesmos façam, tá, gente? Aqui eu tô dando só um exemplo de mim. Eu quero que vocês falem de vocês. Jenny was waiting for me when I arrived. A Jenny estava esperando por mim quando eu cheguei. What you were doing at this time yesterday? I was sleeping. O que você estava fazendo ontem, nesse mesmo tempo ontem? Eu estava dormindo. How fast were you? Não, é o 3, né? Did you go out last night? Você saiu na última noite? No, I was tired. Não, eu estava cansado. How fast were you driving when the accident happened? Quão rápida você estava quando o acidente começou? Quando o acidente ocorreu, desculpa. 6. We were in a very difficult position. We didn't know what to do. Nós estamos numa posição muito difícil. Nós não sabemos o que fazer. I haven't seen Alan for age. Eu não vejo Alan por anos. When I last saw him, he was trying to find a job. Quando eu vi a última vez, ele estava procurando um trabalho. I was walking along the street when suddenly I heard footsteps behind me. Somebody was follow me. I was scared and I started to run.
Eu estava caminhando ao longo da estrada, da rua, né? Quando de repente eu ouvi um barulho de passos atrás de mim. Alguém estava me seguindo, né? Follow me. I was scared. Eu estava com medo e eu comecei a correr. To run. When I was young, I wanted to be a pilot, ok? Eu não posso colocar, aqui eu tenho que usar que eu gostaria de ser. I wanted to be a pilot. Quando eu era jovem, eu gostaria de ser piloto. Last year night, I dropped a plate when I was doing the washing up. Fortunately, it didn't break. Na última noite, eu derrubei um prato quando eu estava lavando a louça. Wash up. Felizmente, it didn't break. Felizmente, isso não quebrou.